Boa noite a todos que estão participando conosco deste culto virtual. Mesmo que não estejamos presentes ali no templo da Igreja Batista Vila 7, nós podemos estar juntos virtualmente, cultuarmos ao Senhor. O salmista diz no Salmo 31, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. E por que não dizer também, louvarei ao Senhor em todo lugar, no templo do Senhor, na minha casa, na sua casa, onde você estiver, como igreja de Jesus, como servo de Jesus, louvaremos ao Senhor continuamente, cultuaremos ao Senhor em todo tempo, vamos adorá-lo em todo tempo. Convido vocês a cantarem junto com o coral da igreja que gravou o vídeo do hino Crer e Observar, porque este hino nos diz para estarmos sempre firmes na palavra do Senhor, mas cremos em Jesus em qualquer circunstância. E logo após esse hino também vamos cantar junto com o grupo da igreja, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e se tem algo mal aqui dentro, que o Senhor me ajude a corrigir, para que sejamos verdadeiros adoradores, como o Senhor procura, que o Senhor encontre em mim e encontre em você este adorador. Louvemos ao Senhor, no nome de Jesus. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria Ele nos dá. Crer, observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, em um crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seu segredo
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Hoje, mais uma vez, vamos ministrar a respeito daquele tema que eu comecei há uns 5 meses atrás, e baseado nas cartas de João às 7 igrejas na Ásia. E hoje nós vamos conversar sobre a igreja Sardes. Então eu gostaria de pedir que você fizesse aí a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Então diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Tens famas de que vive, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e não saberá nem a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, esse é o texto. Eu gostaria de orar, convidar os irmãos à oração nesse momento, por mim e por você, que vamos receber a palavra de Deus, que ela fale ao nosso coração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos clamando a Ti por esta hora, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor ministre a vida da igreja, nesse tempo tão difícil de pandemia, de sofrimento, de morte, de perdas. Senhor, nós estamos clamando a intervenção do Senhor, que a Tua palavra seja poderosa nos meus lábios e que chegue ao nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa-nos nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu me propus a falar sobre a igreja de Sardes hoje. E como nós percebemos da leitura, a igreja de Sardes, na sua maioria, estava morta espiritualmente. Alguns estavam morrendo e alguns poucos cristãos ainda estavam firmes. Esta é a configuração da igreja de Sardes, mas também é a configuração de todas as igrejas. E o que vai diferenciar será a proporção daqueles que estão mortos espiritualmente, dos que estão morrendo, e daqueles que ainda estão firmes. Essa é a verdade. Alguém um dia perguntou para o Hernandes Dias Lopes como estava a igreja dele. Ele disse que a igreja estava muito bem, mais ou menos, a igreja estava mal. E, na verdade, a igreja tem essa configuração. Ela tem pessoas que estão muito bem, estão motivadas, animadas, tem pessoas que estão mais ou menos, e tem pessoas que estão muito mal em todos os sentidos. E hoje eu gostaria que a nossa igreja fosse encontrada com um grupo que fosse predominantemente aqueles que estão bem motivados e, como diz o texto, são dignos. Eu queria ver com vocês, nesse texto da igreja de Sardes, os perigos do processo de entropia na igreja, os processos de morte na igreja. Como a gente tem falado
tudo tende à entropia, tudo tende à desorganização, ao caos, e com a igreja não é diferente. E por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e o que ela tem a dizer a nós, que vivemos no tempo, no mundo, vivendo desgastes, abatimento, desânimo, lutamos contra forças antagônicas, contra inclinações para o mal, egoísmo, oposição, enfim, são muitas as forças que nos atacam para nos abater. E toda a igreja vai viver esse risco de morte espiritual. Então vamos aprender com a igreja de Sardes alguns aspectos desse processo que leva à morte. Essa igreja, a igreja de Sardes, experimentou esse processo que gera um estado de morte espiritual e que geralmente é camuflado ou camuflada pela aparência dos atos e da vida religiosa. O que significa que a igreja está morta espiritualmente, mas continua praticando seus rituais, os atos religiosos, tem ministérios, tem reuniões, tem liderança. No entanto, ela não tem vida. Veja o que Jesus diz à igreja, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, a plenitude do Espírito e a plenitude da igreja, do cuidado e do controle. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meus irmãos, é impressionante que qualquer igreja que um dia foi vibrante espiritualmente, conhecida pelo seu trabalho e pela sua vida, pode morrer. A igreja de Sardes morreu espiritualmente. É interessante, Stott chega a dizer que a igreja de Sardes pode ter sido a primeira igreja na história do cristianismo caracterizada pelo cristianismo nominal. Era uma igreja nominal. O que significa? Ela vivia uma religiosidade intensa, ou pelo menos praticava atos da religiosidade, da vida religiosa, mas não tinha vida espiritual. E algumas coisas terríveis sobre uma igreja nominal. Ela mantém as suas estruturas e movimentos religiosos funcionando. O que significa que a atividade, trabalho, aquilo que a igreja faz, seus rituais, inclusive orações e louvor, e tudo que diz respeito à atividade e vida religiosa, não significa espiritualidade. Essa igreja, ela tinha fama, diz o texto. Ela um dia foi conhecida pelo seu vigor, pela sua vida, mas agora ela se encontra morta espiritualmente. Qualquer um de nós pode viver esse tipo de experiência de morte espiritual. Além disso, essa igreja vivia da fama e das lembranças do passado. No passado, ela foi capaz de ser uma igreja vigorosa, conhecida na sua região pelo seu trabalho, mas tudo aquilo que tinha de vida foi morrendo e agora ela vive das lembranças. As experiências do passado, aquilo que a gente viveu, não vai conseguir manter o vigor e a vida espiritual. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser renovada a cada dia. Mas o que é mais impressionante a respeito dessa igreja e como ela nos ensina sobre o perigo da vida espiritual se esvair e ficar apenas uma estrutura, esqueleto religioso, é que não há nenhuma reprimenda a essa igreja a respeito de heresias, idolatria e nem mesmo de imoralidade.
É impressionante isso, que quando o texto se refere àqueles que não mancharam suas vestes, aqui no contexto vai significar aqueles que não abandonaram a sua espiritualidade, que se mantiveram firmes, vigorosos, testemunhando com devoção, com fervor. Mas essa igreja não sofre de Jesus reprimenda por causa de imoralidade. É provável que era uma igreja que tinha lá a sua ética, tinha lá a sua moralidade, não tinha heresia, que ouvia a palavra, não havia idolatria. No entanto, era uma igreja que estava morta espiritualmente. Isso traz uma mensagem para mim, para você, de advertência, de exortação. Por quê? O fato de você ser um bom pagador, o fato de você não trair a sua esposa, o fato de você ser uma pessoa educada, o fato de você vir à igreja, não significa necessariamente que você vive uma espiritualidade sadia. E isso é terrível, porque pessoas de bom caráter, pessoas que são até aparentemente referenciais, e até podem ser de fato referenciais para a sociedade de bom caráter, mas elas podem estar espiritualmente mortas. Falta aspectos essenciais da espiritualidade. Essa igreja, ela não recebe esse tipo de reprimenda, mas estava morta espiritualmente e mantendo apenas a aparência. Nós precisamos tomar bastante cuidado com a nossa vida e avaliar se nós não estamos também vivendo uma vida assim. Tá tudo bem, estou em casa, cuidando dos meus filhos, pago as minhas contas, as pessoas não têm o que falar a meu respeito, do meu caráter, da minha moral, da minha ética, mas a questão da espiritualidade não é só isso, isso é parte da espiritualidade. Mas tem outros aspectos que, se você perder, você morre espiritualmente, mesmo e não sendo um idólatra, não tendo heresia e vivendo até tendo um bom caráter. Você pode estar morto espiritualmente, sem vida espiritual. Nós aprendemos com essa igreja que esse processo de morte espiritual não só faz isso deixando um monumento, um esqueleto, uma estrutura, uma aparência de vida, mas, no entanto, oca, vazia. Esse processo de morte, com o tempo, na igreja também, gera um processo altamente destrutivo, que vai contaminando a comunidade, gerando morte espiritual. Veja o que diz o versículo 2. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então, alguns estavam mortos, e aqueles que estavam mortos estavam contaminando outros e influenciando-os a viverem uma vida vazia de sentido espiritual. Ou seja, quando a morte espiritual chega na vida das pessoas, se essas pessoas não cuidarem, elas iniciam um processo de morte que vai contaminando a comunidade, abatendo, desanimando, levando as pessoas a viverem apenas rituais, apenas liturgias, apenas atos religiosos, mas não vida espiritual. É interessante que o mau exemplo do grupo maior da igreja estava influenciando outras pessoas a viverem um cristianismo nominal. Elas contaminaram os outros. É verdade que, lá vai dizer, versículo 4, tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, mas muitos foram contaminados. Meus queridos, é impressionante. A Bíblia fala muito sobre modelo, sobre exemplo, sobre referenciais. Ela fala que todo cristão é luz, e todo cristão, ele tem que ser, ele
para todas as pessoas ao seu redor, para a comunidade cristã, para a comunidade no mundo. Ele é um modelo, uma referência, e ele está o tempo inteiro gerando influência, boas ou ruins. Por isso, todo cristão é chamado para ser uma referência, uma influência positiva. E aí, meu querido, todo cristão vive uma sinuca de bico. O que eu quero dizer com isso? Se eu não me envolvo, eu sou um mau exemplo. Se eu não faço nada, eu sou um mau exemplo. Mas se eu me envolvo e trabalho, mas não tenho uma profunda devoção espiritual, não fico atento às verdadeiras práticas da espiritualidade, não tenho devoção a Jesus, amor profundo por Jesus, e buscando viver aqueles aspectos essenciais do cristianismo, eu também sou um mau exemplo. E não tem jeito, nós estamos influenciando para o bem e para o mal o tempo inteiro. E nós precisamos escolher que tipo de influência nós vamos ser. Cada pessoa que deixou de fazer alguma coisa que agrada a Deus, ou passou a fazer alguma coisa que desagrada a Deus, pode influenciar um cristão a se tornar uma pessoa que vai viver aquém, distante, e que não atinja o padrão de excelência e de espiritualidade que a Bíblia espera de todos nós. Então o texto diz que esse movimento de desânimo, de abatimento, de mau exemplo, de pessoas na comunidade, pode gerar um processo de morte. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você, com o seu desânimo, com o seu abatimento, pode influenciar outras pessoas. Se você deixa de fazer algumas coisas, ou faz, que não agradam a Deus, as pessoas que estão vendo e fizerem a mesma coisa, nós somos responsáveis por isso, pelo exemplo. E a Bíblia fala a respeito disso, de que todo cristão tem que ser um referencial, um modelo. E mais, a Bíblia fala que todo cristão tem que influenciar as pessoas. E você sabe que nós podemos gerar nos outros entusiasmo, vontade de se envolver, se eles verem em nós paixão, brilho nos olhos, determinação, devoção, amor por Jesus. Se nós somos aquele tipo de pessoa que se preocupa com as questões essenciais do cristianismo, se nós somos aquele tipo de pessoa que é pacificador, que incentiva as pessoas, que não fica levantando contenda, que não é fofoqueiro, que não vive falando mal dos outros, pelo contrário, temos palavras de vida que abençoam, nós podemos estimular. Mas se nós somos um outro tipo de pessoa que não tem envolvimento, não tem paixão, não tem brilho nos olhos, você pode influenciar as pessoas a terem uma vida cristã medíocre, viverem abatidas, desanimadas. E na igreja de Sardes aconteceu isso. Um grupo muito grande vivendo um processo de morte e foram contaminando a igreja com esse processo. E nós somos responsáveis diante de Deus. Mas além disso, quando a gente olha para esse processo de morte, a gente percebe que ele gera uma insensibilidade e distanciamento para a verdadeira essência do cristianismo. Vejam o que diz a respeito dessa igreja no versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Olha que interessante o processo de morte nessa igreja. Eles se esqueceram do que receberam e do que ouviram. Deixaram de guardar e obedecer, e não havia mais arrependimento. Além disso, o texto diz que eles estavam vivendo a possibilidade da iminência de destruição da igreja, que podia acontecer naquela época, ou um pouco mais tarde, mas Jesus diz que
o juízo de Deus viria e eles não perceberiam. Ele diz ali, olha, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Eles não estariam atentos, não estariam vigiando, baixaram a guarda, estavam correndo riscos sérios por causa do pecado. E aí o texto diz que nos ensina que esse processo de morte vai gerando nas pessoas uma insensibilidade e um distanciamento à verdadeira espiritualidade. Eles se distanciaram do que receberam e ouviram. É interessante que o tempo verbal da palavra lembrar significa que eles deveriam estar lembrando o tempo inteiro, dia e noite, a respeito de tudo que ouviram, de tudo que receberam. No entanto, eles começaram a se distanciar. Havia pregação na igreja, mas provavelmente eles escolhiam aquilo que queriam ouvir e praticar. Então começaram a se distanciar, passaram a obedecer ou a desobedecer os aspectos essenciais do Evangelho. Eu venho falando desde o começo que não haver heresia na igreja, não haver idolatria e até ter crentes de bom caráter, não significa necessariamente que há vida. Pode ser que haja morte mesmo com esses componentes, porque eles abandonaram os aspectos essenciais do cristianismo. E quais são os aspectos essenciais do cristianismo? Amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo com a mesma intensidade, cuidar dos necessitados com um amor intenso, edificar a comunidade com serviço e dons, testemunhar com ousadia aos perdidos. E provavelmente essa igreja tinham as suas obras, mas as obras que elas tinham não atingiam o padrão. Jesus disse que as suas obras não são perfeitas, não atingiram, estavam muito aquém do anseio de Deus. E o que Deus anseia? Deus anseia devoção total, paixão, amor. Até porque Ele, como objeto do nosso amor, Ele inspira paixão. Ele inspira anseio por Ele. Ele inspira desejo no coração do cristão de fazer o que é certo. Ele inspira no coração do cristão o desejo por santidade. E as pessoas que compreenderam, perceberam, viram Deus como Ele é em Cristo Jesus e a obra da graça na cruz do Calvário, essas pessoas se tornarão pessoas apaixonadas por Jesus. Não vão se abater por causa das lutas. É verdade que nesse mundo nós temos momentos de desânimo, de tristeza, de abatimento, mas nós não permanecemos assim. Nós não permanecemos abatidos, nós não permanecemos prostrados, porque voltamos os nossos olhos para Jesus e enchemos o nosso coração da sua graça, do seu poder. Eles desobedeceram, abandonaram esses aspectos essenciais do Evangelho, o testemunho vibrante, o amor, o desejo da comunhão, a alegria da comunhão, e fazer isso de forma intensa, a leitura da palavra que anseia por ouvir a voz de Deus, a oração que se coloca diante de Deus em comunhão, mas também para interceder pelo mundo, pelas nações, pela comunidade, pelo próximo. E essa paixão intensa que os olhos de Jesus veem. Essa comunidade tinha fama de ser uma comunidade forte, de ser uma comunidade viva, mas os olhos de chamas de fogo estavam olhando e viam o que realmente acontecia dentro da igreja, o estado da igreja. O Senhor vê e se entristece quando nós perdemos a paixão, o entusiasmo, a devoção por Ele. E aí, essa igreja se tornou insensível ao mundo espiritual. Deixou de ser vigilante. O texto diz, seja vigilante. E eles deixaram, esteja atento, eles deixaram de viver de forma atenta, vigilante em relação ao mundo espiritual. E quando você baixa a guarda, quando você para de vigiar, meu querido, a morte espiritual se instala dentro de você.
terrível, mas as duas igrejas que recebem a maior reprimenda de Jesus é Sardes e Laodiceia. Essas duas cidades já não existem mais nos tempos modernos e por isso as igrejas também não existem, elas morreram. Uma igreja local pode morrer, eu disse isso no domingo passado. Uma igreja pode morrer espiritualmente e pode deixar de existir. Essas igrejas deixaram de existir. A morte espiritual se tornou uma desgraça para essa comunidade com o tempo. Por isso, nós precisamos entender que quando o processo de morte espiritual acontece, uma das coisas que acontece na vida da igreja é que ela se torna insensível, para de lembrar, para de ouvir, não está atento à beleza do evangelho que recebeu, não obedece e não se arrepende. Essa é uma igreja que está sofrendo um processo espiritual, que tem gente morta espiritualmente, que tem gente morrendo, e que tem apenas alguns poucos que se mantêm firmes na graça. Agora, se nós perguntarmos qual é a questão fundamental que desaparece imediatamente no processo de morte e que dá lugar a uma comunidade nominal, uma comunidade de aparência, tem estruturas, tem liturgia, tem adoração, tem na verdade música, tem louvor, não tem adoração, porque a adoração precisa ser em espírito e em verdade, precisa ser intensa. O que acontece? Ela tem toda uma estrutura de uma igreja viva, uma aparência de uma igreja viva, mas está morta. O que falta para essa igreja? O que falta para essa igreja? Nós vamos ter pistas nesse texto do grande problema dessa igreja e de toda a igreja que caminha para um processo de morte. Primeiro, Jesus fala no versículo 1, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Geralmente as introduções das cartas às igrejas da Ásia trazem palavras que estão relacionadas ao problema da igreja. Aqui, ele já começa a dizer que, olha, Jesus dizendo, eu sou aquele que tem o Espírito. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus tem o Espírito, a plenitude do Espírito, mas a igreja não tinha. Ele estava cuidando da igreja ao dizer que ele tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, ou os anjos, ou os pastores. Ele tem o cuidado, o controle da igreja, mas a igreja se afastou da vida espiritual. E além disso, Stott diz o seguinte, que quando João escreve no versículo 3, olhe lá, lembre-se, portanto, do que você recebeu. Stott diz que essa palavra se refere ao Espírito Santo. Então vejam, qual era o problema daquela igreja? É que em algum momento eles perderam a comunhão, a vida do Espírito Santo. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. A Bíblia nos ensina, andai no Espírito. A Bíblia fala sobre a unção do Espírito. A Bíblia fala sobre o guiar do Espírito, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a manifestação do Espírito. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela, como cristã, tem muito mais do que apenas caráter. Ela tem muito mais do que apenas doutrina correta. Ela tem muito mais do que apenas não viver imoralmente ou ser uma idólatra. Pessoas cheias do Espírito Santo têm tudo isso, mas são pessoas vibrantes, são pessoas vigorosas, são pessoas apaixonadas, são pessoas que refletem, transpiram o reino de Deus. A mente delas, a alma delas, o coração delas estão cheios da graça, cheios do Espírito. A devoção é intensa. São pessoas que não se contentam em dar uma parte de si para Deus. São pessoas que lutam diariamente para entregar tudo
para dar tudo. São pessoas que temem a morte espiritual, são pessoas que fazem autoanálise, se examinam, são pessoas que buscam a Deus diariamente, clamando a Deus por vida espiritual. Essa igreja é uma igreja que em algum momento, porque parou de buscar a Deus, perdeu a graça, a unção, o poder do Espírito Santo, se esfriou. Por isso eu quero dizer para você, um dos aspectos mais importantes na vida da igreja é a presença, a ação e o controle do Espírito sobre ela. Um dos aspectos mais importantes da vida cristã é a ação, o poder, o controle do Espírito Santo sobre a pessoa. Se você não andar no Espírito Santo, você vai esfriar. E vejam, a Bíblia fala que para nós andarmos no Espírito, nós precisamos apenas viver buscando a Deus diariamente. A nossa vida de oração, a nossa comunhão com a palavra, a nossa comunhão com a comunidade. E o tempo inteiro dedicando, chorando diante de Deus, orando diante de Deus pela nossa vida, pela comunidade e tendo paixão. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas apaixonadas, são pessoas cheias de devoção, são pessoas que se entregam, são pessoas alegres, são pessoas que são vitoriosas porque o Espírito, diz a Bíblia, nos conduz em vitória. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, meu querido, hoje eu quero desafiar você a rever a sua vida. A igreja de Sardes traz uma advertência violenta para mim e para você. Uma igreja que não recebeu reprimenda, que não tem heresia, que não tem idolatria, que não tem imoralidade aparentemente, mas era uma igreja morta. E a morte espiritual pode se instalar em qualquer pessoa. Essa igreja já foi uma igreja viva, agora está morta. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. E se você está se sentindo assim, abatido, desanimado, volte o seu coração para Deus. O texto diz: se arrependa, peça perdão. Diga para Deus: Deus, eu não tenho tido vontade de buscar a Tua face, eu não tenho vontade de comunhão, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Diga para Deus. A sinceridade, a contrição, a Bíblia fala que Deus ama o coração contrito. Meu irmão, eu e você não somos fortes, eu não sou forte, você não é forte, mas eu tenho o Espírito em mim que me conduz ao quebrantamento e à dependência do Senhor. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, e eu confesso a minha total dependência do Senhor para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu confesso a minha total dependência do Senhor para viver uma vida cheia de poder, de alegria, para que eu possa enfrentar a doença, a possibilidade de morte, a perseguição, a situação do mundo atual, um mundo terrível, e eu posso enfrentá-lo com confiança em Deus, porque quando eu me entrego ao Senhor, falando e chorando pelas minhas fraquezas, buscando força e poder na palavra e na oração e na comunhão com a comunidade cristã, o Espírito Santo vem sobre mim, Ele restaura a minha paixão, Ele restaura o meu amor, Ele restaura a minha vida e faz promessas. Que o Senhor fale com você, que você hoje, se você se encontra assim, que você vá ao Senhor em oração. O que o Senhor quer de mim, de você? Um coração quebrantado. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Um coração quebrantado. Esse coração que se humilha, que confessa, que fala das fraquezas, que busca ajuda, que se arrepende, e você vai ser cheio do Espírito Santo de novo. Não permita que o processo de morte espiritual se instale em você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, quero orar por mim, pedindo que o Senhor nos guarde, que nossa igreja, que eu e que você, sejamos encontrados como aqueles que não contaminaram as suas vestes, como diz o texto. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito nos dá paixão, o Teu Espírito nos dá fervor, e nós nos arrependemos todos os dias, nós nos quebrantamos todos os dias, nós buscamos a Tua face todos os dias.
colocando diante do Senhor nosso coração, confessando nossa fraqueza, nosso temor, nossa ojeriza pelo pecado e pelo mal, nosso desejo de nunca nos esfriarmos, de não abandonar a vigilância, de estarmos sempre inteiros e intensos diante do Senhor. Que Deus, a gente te sirva com alegria, porque o Senhor é digno disso. Que a gente te sirva com paixão, que a gente não perca, Senhor, a esperança, a motivação, ó Deus, o amor pelo Senhor e pela comunidade e pela tua obra. Faz isso conosco, Senhor. E que o teu amor e a tua graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Toma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada por Ele, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra no mar do universo, quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, para o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, em uma voz declara: e glória por toda a terra saberão quem é o Rei. O universo, quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar.